Vale a pena ser motorista de caminhão de pesados aqui na Europa em 2026? É isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Se você está interessado em ser motorista, fazer as cartas ou está pensando em trabalhar nessa área aí, fica nesse vídeo que eu vou te contar aí os prós e os contras, né? Para quem está pensando em ser motorista ou se já tem a carta, mas não começou a trabalhar, se vale a pena, ou se você está pensando em vir para a Europa para trabalhar com isso. Fica aí até o final que eu vou te falar todos os prós e contras aí para esse ano de 2026, tá? Mas antes disso, vou pedir aí para você ajudar a gente, se inscreva no canal, deixa aquele like, comente, compartilhe. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, que ajuda bastante a gente. Então, estamos aqui na área de Béziers, Mont Blanc. Vamos passar o final de semana aqui. Já está quase finalzinho de tarde para noite. Olha como é que está o tempinho. Está meio nublado, mas não choveu ainda, mas está bem frio, né? Ainda não estamos no inverno. Vai começar agora dia 21, mas está bem frio. Está por volta aí de 7, 8 graus. Está bem frio. De madrugada aí, de noite faz bem mais frio, chega a 0, -1. E o aquecedor do caminhão tem que funcionar bem. Mas é isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí de hoje. Gente, vou contar antes de começar o vídeo. Tava aqui... Isso acontece de vez em quando, tá? Se é golpe ou não, não sei. Chegou um rapaz aqui falando que tem dinheiro para abastecer um pouco, para passar dinheiro para ele. Perguntando se eu falo francês, eu falo que falo um pouco. Aí, ou inglês, né? Que em inglês eu sou melhor, ou espanhol. Aí começamos a falar, aí ele perguntou se... ele mostrou assim, um BBVA, né? O banco BBVA. Tava lá 12.000 euros, mas não passa, nem passa no coisa. Eu achei meio estranho. Eu falei, não tem, meu cartão não tá aqui, meu carro não tá aqui, trabalho aqui e tal, pronto. Enfim, se é golpe ou não, não sei, mas pronto, mas é isso. Mas vamos lá. Benefícios, né, os prós aí para você que é motorista. O salário, né, primeiramente é o salário, né, claro, para quem vem agora, quer trabalhar com isso em 2026, o salário é bem atrativo, ganha acima da média em Portugal, inclusive em qualquer outros países da União Europeia, né? Então, você aí sai, por exemplo, você está trabalhando em fábrica, ganha mais que o salário mínimo, né? Isso qualquer país aí da União Europeia, não precisa ser necessariamente Portugal, pode ser Espanha, Itália, Alemanha, França, Irlanda. Então, todos esses países aí você vai ganhar acima da média. Esse é um ponto aí, esse é um ponto positivo para quem quer trabalhar com motorista de pesados. O motorista do ônibus quer sair aqui, ó, tá chamando o pessoal aí, estamos atrasados, ainda falta mais alguém aí para ir embora, mas é isso, e é isso, né? Tá buzinando, tá sem paciência. Eu vi a buzina aí de novo é porque o motorista está chamando, quer ir embora. Inclusive até para motoristas, no caso aí de passageiros, né, também é interessante, porque ganha acima da média, não ganha igual, por exemplo, um motorista de pesados mesmo, de passageiros ganha um pouco menos, mas também ganha acima da média, tá? Um outro ponto também é que você aprende uma profissão nova, no caso, se você nunca trabalhou como motorista, aprende uma profissão nova e com isso também não é obrigatório, tá? Isso não é obrigatório, mas eu vejo como um ponto positivo. Você acaba aprendendo ou praticando uma nova língua, por exemplo, igual eu aqui. Isso não é obrigatório para motoristas de pesados, tá? Óbvio, isso aí não é. Você acaba aprendendo ou praticando uma outra língua, por exemplo, pode ser inglês, pode ser o espanhol, pode ser o francês. Eu, no caso, gosto mais de usar o inglês do que o francês, mas aí eu me forço a falar francês também, eu fico curioso para falar algumas palavras, algumas frases, e eu acabo
no caso, o meu modo de aprender inglês ou outra língua é juntar as palavras, né? Eu começo juntando as palavras para formar as frases, então eu fico pesquisando como é que se fala isso em inglês ou francês, e aí vou tentando juntar as frases. Claro que fica apertando o botão aqui para centralizar a câmera, mas claro que, por exemplo, o francês é diferente, que o francês é uma língua de origem latina, né? Então ela tem uns verbos também, diferente do inglês, né? Mas é isso. Ponto positivo também para quem é motorista também é esse fator. Outro fator que se vale a pena ser motorista aí de caminhão, de pesados em 2026 é que você acaba tendo, como você ganha aí um salário acima da média, o seu planejamento financeiro te abre para outras portas para fazer, por exemplo, eu quero financiar uma casa. Ela vai te dar essa oportunidade porque você tem um salário maior e, claro, e aí você pode planejar comprar uma casa maior ou de um preço maior, né? Então, ser motorista te dá essa vantagem de você ter essa oportunidade de ganhar mais e aí abrir essa oportunidade para você ter esse tipo de planejamento. Eu posso comprar uma casa com valor maior, né? Essas coisas. Então, também é um ponto positivo se vale a pena. Outro ponto positivo também para ser motorista é que você acaba conhecendo outras culturas, né? Outros países, né? Você acaba aí viajando para outros lugares, então você acaba conhecendo aí outros países, vendo as culturas francesas, espanholas, italianas, enfim, você acaba vendo como é que é também nos outros países esse tipo de... Deixa eu virar para esse lado que tá ficando escuro, né? Como é que é o trabalho, né? E aí você acaba vendo também crescendo como pessoa, né? Porque você vê outras culturas. E aí, pegando o gancho disso, uma vantagem também para se vale a pena ser motorista de pesados em 2026 aqui na Europa é que se você tem a carta de pesados, os cursos certinhos aqui em Portugal, você abre portas também para trabalhar em outros países, como Espanha, Itália, França, né, países da União Europeia, porque ela te abre portas para isso, já que você tem toda a documentação, você também pode utilizar essa mesma documentação em outros países, então também abre mais essa porta aí para você que está pensando em ser motorista de pesados em 2026, né? Claro, todo ano aí sobe um pouquinho o salário, então você acaba ganhando um pouco mais, tem todos esses benefícios que o motorista de pesados tem, porque o salário já é um pouco mais alto e aí você passa a ganhar um pouco mais. Claro, os descontos são bem altos, isso aí já é um contra, né? Mas ainda assim vale a pena, né? Para quem está buscando aí crescer financeiramente, mesmo com um boom aí de motoristas que teve, muita gente aí que nunca trabalhou, está fazendo curso para trabalhar na área de motorista, é porque quer um diferencial, quer ganhar um pouco mais em Portugal, qualidade de vida, né? E ter aí condições para comprar o que você quer, o que você deseja, né? Uma condição financeira melhor. Bom, e os pontos contras, né? Para ser motorista aí de pesados em 2026, se vale a pena ou não. Bom, eu acho que o contra seria o tempo fora, né? No caso, por exemplo, dependendo, para quem trabalha, por exemplo, eu fico um final de semana fora, então mais ou menos 11, 12 dias fora de casa e depois o outro final de semana já chega aí em casa e descansa. Isso é um ponto negativo, então se você está pensando aí que motorista é só dirigir, não é não, o motorista também tem todos esses contras que eu vou dizer aí, porque você fica fora, né? Esse tempo, então se você é acostumado a sempre estar com a sua família sempre presente, isso pode pesar um pouco a você querer ou não ser motorista. Agora, se você já está acostumado, ou se é solteiro, né, então
Aí esse aí já não conta como um problema para você, um contra, né? Um ponto contra. Mas se você mesmo assim quer trabalhar com isso, né? Ah, não, minha família entende, minha esposa, meus filhos, ótimo. Isso aí acaba não sendo um ponto negativo. Porque muita gente, a gente dirige e tal, às vezes fica sozinho e tal, essas coisas, igual por exemplo, no final de semana aqui, eu sempre passo sozinho, mas sempre estou falando com a minha esposa, ligação de vídeo e tudo mais, pra gente tentar estar um pouquinho sempre presente, mas é um ponto negativo. Às vezes muita gente fala, o que você acha que é o ponto negativo pior? Eu acho que é esse, você estar longe da família, mas tudo isso foi conversado com a minha esposa, então desde sempre quando a gente começou a planejar eu falei que ia ser motorista e tal, ela entende bem, então isso aí não foi um problema, então, mas é um ponto negativo aí para você que não é acostumado com isso, tá? Bom, e aí pegando o gancho aí da última que eu falei aí, né, um outro ponto negativo é que muita gente acha que ser motorista de pesados é só dirigir caminhão, e não é bem assim, tá? Tem muitas vezes a gente tem que fazer aí descargas em locais que não é coberto, então chuva, neve também, nunca peguei neve descarregando abrindo lona, né? Mas também pega, às vezes dirigir, por exemplo, claro que isso não é um ponto negativo, né? Assim, são responsabilidades, né, que o motorista de pesados tem, mas assim, muita gente acha que é só vou só dirigir caminhão. Não é. Você tem pontos assim que talvez para você que não esteja acostumado, que você tem que ter ciência que isso vai acontecer. Por exemplo, descarregar em locais ruins, às vezes você tem que fazer um planejamento de rota, a rota não é tão boa. Claro que as estradas não é como no Brasil, mas aqui às vezes se passa uns caminhozinhos no meio de uma cidade que você fala assim, pô, o caminhão tem que passar por aqui, tem que passar, não tem jeito. Mas às vezes a gente entra em meios de caminhos assim que acontece, né? A gente tem que passar, caminhão tem que passar e pronto. Mas às vezes a pessoa não está acostumada e assusta, né? Mas é isso, é desafio, para frente e vamos embora, né? Mas a pessoa não está acostumado, às vezes assusta, né? Então fazer planejamento de rota é bem importante, assim como como a gente sempre, né, que é imigrante, que vem para a Europa com planejamento, a mesma coisa são aqui motoristas. A gente tem que fazer um planejamento de rota, então sempre um dia antes eu olho a rota, o mapa, né, que o GPS indica, porque às vezes o GPS ele te indica as rotas certas a maioria das vezes, mas às vezes ele pode pôr furado. Então eu sempre olho ali no Google Maps como é que está a rota, se ele pode passar. Por quê? O que eu aprendi com o tempo? Para ver se pode passar caminhão ou não. Além de olhar na estrada para ver se ela é um caminho apertado ou não, eu sempre coloco uma rotunda, uma rotatória, né? Porque ali sempre vai ter a placa se é proibido caminhão ou não. Então eu sempre vou olhando a rota, onde tem uma rotunda, eu clico ali, rotatório, e vejo se tem uma placa proibido caminhão. Então isso aí já não está me pegando mais. Aí deixo salvo lá no GPS para ele marcar aquela rota sempre. Então quando eu sempre marco ali o cliente para carregar ou descarregar, aí da próxima vez ele já faz a rota automática, né, pelo caminho que tem que ser. Às vezes não, às vezes ele ainda continua sendo teimosinho, vai lá, põe a rota que não é, eu vou lá e ponho, e aí já não me pega mais, assim, óbvio, né? A gente vai aprendendo isso com o tempo, mas já é uma dica. Então tem todo o planejamento, fazer CMR também, às vezes tem que falar a língua aqui do país, né, ou pelo menos tentar se comunicar, apesar de que muitos falam espanhol, mesmo sendo na França, ou inglês, né? Então, e mesmo porque é meio padrão a CMR, então se a empresa já te dá um bloco de CMR, você já preenche, já entrega para eles e tudo mais, então o número do carregamento, né? Então já facilita bastante, mas são essas coisas que acontecem aí
que pode ser um ponto contra aí para quem pensa em ser motorista, se vale a pena ou não ser motorista. E para o vídeo não ficar muito longo, né, vamos ficando por aqui, né, mas então, vale a pena ser motorista de pesados aí em 2026? Vale a pena. Se você está pensando nisso, gosta de dirigir, gosta aí de tá na estrada, quer ganhar um salário acima da média, vale a pena. Corre atrás, vai lá, faz os cursos necessários. Tem vários vídeos aí que eu já fiz falando passo a passo, quanto tempo eu demorei para fazer, o que eu precisei para fazer. Tem vários vídeos aí, então dá uma maratonada aí nos vídeos do canal, então, que eu ajudo bastante. Mas mesmo assim, se você tiver uma dúvida, pode me deixar comentários aí no YouTube ou me chamar lá no Instagram, que eu respondo todo mundo na medida do possível, né? Mas então, se vale a pena ser motorista de pesados em 2026, sim, vale. Vale porque você, apesar de ter uns pontos contras, acho que os pontos positivos são maiores do que os contras. Então, só nisso aí já vale bem a pena, né? Claro, se você tem essa vontade, tem essa curiosidade de saber como é que é o dia a dia, se está nessa dúvida ainda se quer ou não entrar nessa área, nessa profissão, então continue acompanhando aí o canal, você vai vendo aí o dia a dia de como é que é, eu vou mostrando aí o que a gente faz aqui no dia a dia, aqui em Portugal, Espanha, França, às vezes Itália, né? Então eu vou mostrando aí para vocês também como é que é esse dia a dia, sempre a verdade, sempre falando a verdade, sempre ajudando aí todo mundo, seja brasileiro, Moçambique, Angola, português. Então, eu tô aqui para mostrar a realidade do dia a dia e sempre falar a verdade, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. O sol tá se pondo, ó. Aqui o pôr do sol, ó. Já vai chegando de noite. Já deve ter dado aí 6 horas, né? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Desejo a todos aí um bom final de semana, tá? E é isso, bora que a gente parte para mais uma semana aí, graças a Deus, né? Então é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e ó, não deixe de se inscrever no canal, tá? E fala daí onde você tá vendo esse vídeo, se esse vídeo é importante, se tirou a sua dúvida, se você já tem essa dúvida, se já quer ser motorista aí em 2026 ou não, ou tá planejando aí mais para frente, deixa aí nos comentários, é bom que cada um conta a sua experiência e também fala de onde que tá vendo esse vídeo, que eu posso ver de onde que você tá vendo esse vídeo, de onde que esse vídeo está alcançando, né? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, deixa eu voltar na luz, isso, um grande abraço, tchau, tchau.